E aí, pessoal, todo mundo com foco total? Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão esquematizada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e dominar a Lei Federal 12.608 de 2012. É ela que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a nossa famosa PNPDEC. Nosso objetivo principal aqui é garantir que vocês gabaritem as questões do próximo concurso. Então, a gente vai destrinchar cada termo técnico e, principalmente, aquelas atualizações recentes, tudo de um jeito bem claro, direto e conversado. Para a gente não se perder, vamos organizar rápido o nosso roteiro mental de hoje. O conteúdo está dividido em 5 blocos. 1. Conceitos essenciais. 2. Diretrizes e objetivos. 3. Competências de governo. 4. O sistema e o conselho. E 5. Desastres induzidos. Vamos lá. Bloco 1. Conceitos essenciais. Vocabulário e aquelas velhas armadilhas de prova. Começando pelo conceito de desabrigado. O desabrigado é aquela pessoa que foi obrigada a abandonar a própria casa e que, obrigatoriamente, necessita de abrigo provido pelo Estado através do Simpdec ou pelo empreendedor que causou o desastre. A palavra para vocês grifarem mentalmente aí é necessita. O desabrigado tem uma dependência absoluta da estrutura pública ou privada de acolhimento. Agora, olha o contraste crucial com o desalojado. O desalojado também foi forçado a sair de casa, seja temporária ou definitivamente. Mas tem um detalhe enorme. Ele não necessariamente carece desse abrigo provido pelo sistema. Essa é a pegadinha clássica de prova. O desalojado pode ir para a casa de parentes, de amigos, ou seja, ele perdeu o acesso ao lar, mas consegue se acomodar sem exigir um teto do Estado. Memorizar essa diferença sutil vai salvar pontos preciosos. Outra confusão que as bancas adoram fazer é misturar prevenção com preparação, mas é bem simples. A prevenção age para reduzir a vulnerabilidade antes mesmo que o perigo seja iminente, fazendo mapeamento de riscos e planejamento territorial. A ideia é evitar que o desastre ocorra. Já a preparação atua uma prontidão. Ela assume que o evento pode sim acontecer, então foca em estar pronto para agir. Isso inclui treinar equipes, criar sistemas de alerta e infraestrutura. Basicamente, prevenção é tentar evitar o problema. Preparação é arrumar a casa para quando a ameaça bater na porta. E tudo isso faz parte do que a gente chama de ciclo do desastre. A cronologia exata começa com a prevenção. Depois vem a preparação. Se o evento infelizmente atinge a comunidade, a gente entra na fase de resposta, que é aquele socorro imediato, salvamento e distribuição de água. Por fim, vem a recuperação, que são as ações definitivas para restaurar o cenário, reconstruir moradias e impulsionar a economia, mas claro, sem repetir os erros do passado. As provas cobram a ordem exata desses 4 pilares. Bloco 2. Diretrizes e objetivos, a bússola da PNPDEC. Existem algumas diretrizes centrais que norteiam a política inteira. É bem nítida a necessidade de uma ação articulada entre todos os entes federativos e de uma abordagem sistêmica. A lei também dá prioridade expressa às ações preventivas. Mas atenção, o verdadeiro pulo do gato para a prova é a adoção da bacia hidrográfica como unidade de análise. Essa é uma informação hipervaliosa e que despenca em prova. E claro, tudo isso é amarrado com planejamento baseado em pesquisa técnica e com a participação da sociedade civil. Bloco 3. Competências de governo. A matriz de deveres. Aqui, eu deixo uma pergunta no ar para vocês pensarem um pouco. De quem é exatamente o dever legal de adotar as medidas necessárias para reduzir os riscos de desastres? Será que é só da União por ter mais recursos ou só do município por estar mais perto do problema? A resposta direta retirada lá do artigo 2º não deixa nenhuma margem de dúvida. O texto crava que é dever da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. É uma responsabilidade totalmente compartilhada e concorrente. A redução de riscos é tarefa de todo mundo. E um detalhe de ouro: o poder público jamais pode usar a incerteza sobre um risco como desculpa para cruzar os braços e não adotar medidas preventivas, viu? E isso ilustra brilhantemente como a engrenagem do sistema funciona numa hierarquia super clara. A União fica lá no topo, coordenando o CNPD, expedindo normas gerais e mantendo o cadastro nacional. Os estados são um elo intermediário. Eles executam regionalmente e ajudam a mapear os riscos no terreno. Já os municípios, eles são a linha de frente. É o poder local que atua no chão, faz o monitoramento em tempo real, emite os alertas e, na hora do aperto, administra fisicamente os abrigos provisórios para a população. E para aprofundar uma nuance que teve atualizações pesadas em 2023 e é figurinha carimbada, a diferença entre o plano estadual e o dever municipal. O plano estadual agora tem um ciclo rígido. Ele precisa ser atualizado a cada 2 anos, com participação social e foca em identificar as bacias hidrográficas em risco. Em contrapartida, no nível municipal, o dever da prefeitura é o combate do dia a dia. Eles mapeiam o perigo local,
proíbem novas ocupações em áreas vulneráveis e disparam alertas em tempo real. É o planejamento macro do Estado, dando aquele suporte para o tático do município. Bloco 4. O Sistema e o Conselho, o SIMPDEC e o COMPDEC. O SINDEPEC é o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. É uma rede enorme que integra órgãos da administração pública em todos os níveis. Mas a pegadinha está justamente aqui. Não são só órgãos públicos. Entidades privadas com atuação significativa na área, além de organizações comunitárias e de voluntários, também fazem parte ativa do SINDEPEC. É um ecossistema completo. Dentro desse universo todo, a gente tem o COMPEDDEC, que é o Conselho Nacional. Pessoal, atenção máxima nisso. As bancas amam dizer que o Conselho é um órgão executivo. Totalmente errado. Ele é um órgão consultivo. Ele ajuda a formular os planos, propõe normas de execução e sugere procedimentos cruciais para grupos vulneráveis, tipo crianças, gestantes e idosos. O papel do COMPEDDEC é de assessoramento e monitoramento. Não é ir para a rua e coordenar a operação. Bloco 5. Desastres induzidos, a ação humana e a responsabilidade privada. Essa é a parte com as atualizações mais modernas. O artigo 12A traz deveres pesadíssimos para o empreendedor. Projetos que apresentam risco agora exigem que o empresário faça uma análise de riscos antes mesmo de tirar o plano do papel. Eles têm que criar planos de contingência super rigorosos, monitorar continuamente empreendimentos de médio e alto risco, notificar imediatamente o sistema sobre qualquer anomalia e, claro, garantir recursos para segurança e reparação de danos. O custo do risco recaiu pesadamente sobre quem o gera. Uma coisa realmente interessante é como a lei costurou de vez a defesa civil com a legislação ambiental. Hoje, a licença ambiental de instalação para projetos de alto risco está expressamente condicionada à criação prévia de um plano de contingência. Em prova, essa ligação entre o meio ambiente e o direito de construir aparece toda hora. Basicamente, sem um plano robusto de contingência, esquece, não tem licença ambiental. E se as coisas derem errado e o desastre acontecer? A lei coloca uma linha do tempo drástica para o empreendedor. Primeiro, a própria empresa tem que emitir os alertas antecipados e atuar na evacuação. Segundo, ela deve assessorar o poder público no socorro logístico. Terceiro, prover a moradia provisória e bancar o reassentamento definitivo das pessoas afetadas. Depois, reparar integralmente todos os danos civis e ambientais. E, por fim, ainda pagar indenizações ou fornecer assistência continuada de saúde física e mental para as vítimas, independentemente do que o SUS já estiver fazendo. E como exemplo máximo da supremacia da proteção à vida humana nessa lei, é absolutamente vedada a permanência de escolas e hospitais em áreas de risco de desastre causadas por uma nova obra. A obrigação legal exige que o empreendedor realoque completamente essas escolas e hospitais para locais seguros antes da implantação do empreendimento. Não existe nenhuma margem de tolerância para deixar populações vulneráveis à sombra de novos riscos. Então, para a gente fechar essa revisão e deixar uma reflexão de grande impacto, se um desastre complexo e induzido pelo homem ocorrer amanhã, fica claro na cabeça de vocês onde termina a coordenação do Estado e onde começa a implacável responsabilização civil, logística e financeira do empreendedor? Ter essas fronteiras bem traçadas na mente é literalmente o passaporte para o sucesso nas provas que estão chegando. O segredo é dominar a lógica de cada agente dentro desse sistema. Um excelente estudo e foco total, pessoal.